Saiba quando comprar ou vender um par de moedas. A negociação Forex envolve tentar prever qual moeda irá subir ou cair em relação a outra moeda. Como saber quando comprar ou vender um par de moedas? Nos exemplos a seguir, usaremos uma pequena análise fundamental para nos ajudar a decidir se devemos comprar ou vender um par de moedas específico. A oferta e a procura de uma moeda mudam devido a vários fatores econômicos, que fazem subir e descer as taxas de câmbio. Cada moeda pertence a um país, ou região. Portanto, a análise fundamental Forex concentra-se no estado geral da economia do país, como produtividade, emprego, manufatura, comércio internacional e taxa de juros. Acordar. Se você sempre adormeceu durante a aula de economia ou simplesmente faltou às aulas de economia, não se preocupe. Abordaremos a análise fundamental em uma lição posterior. Mas agora, tente fingir que sabe o que está acontecendo. Euro-USD. Neste exemplo, o euro é a moeda base e, portanto, a base para compra e venda. Se você acredita que a economia dos Estados Unidos continuará a enfraquecer, o que é ruim para o dólar americano, você executaria uma ordem de compra EUR do USD. Ao fazer isso, você comprou euros com a expectativa de que estes subissem em relação ao dólar americano. Se você acredita que a economia dos Estados Unidos está forte e que o euro irá enfraquecer em relação ao dólar dos Estados Unidos, você executaria uma ordem de venda EUR do USD. Ao fazer isso, você vendeu euros com a expectativa de que eles caíssem em relação ao dólar americano. USD de JPY. Neste exemplo, o dólar americano é a moeda base e, portanto, a base para compra e venda. Se você acha que o governo japonês vai enfraquecer o iene para ajudar a sua indústria exportadora, você executaria uma ordem de compra. USD de JPY. Ao fazer isso, você comprou dólares americanos com a expectativa de que subissem em relação ao iene japonês. Se você acredita que os investidores japoneses estão retirando dinheiro dos mercados financeiros dos Estados Unidos e convertendo todos os seus dólares americanos de volta em ienes, e isso prejudicará o dólar americano, você executaria uma ordem de venda USD de JPY. Ao fazer isso, você vendeu dólares americanos com a expectativa de que eles se desvalorizarão em relação ao iene japonês. GBP do USD. Neste exemplo, a libra é a moeda base e, portanto, a base para compra e venda. Se você acha que a economia britânica continuará a ter um desempenho melhor do que os Estados Unidos em termos de crescimento econômico, você executaria uma ordem de compra GBP do USD. Ao fazer isso, você comprou libras com a expectativa de que elas subissem em relação ao dólar americano. Se você acredita que a economia britânica está desacelerando enquanto a economia americana permanece forte como Chuck Norris, você executaria uma ordem de venda GBP do USD. Ao fazer isso, você vendeu libras com a expectativa de que elas se desvalorizassem em relação ao dólar americano. Como negociar Forex com o USD do CHF? Neste exemplo, o dólar americano é a moeda base e, portanto, a base para compra e venda. Se você acha que o franco suíço está sobrevalorizado, você executaria uma ordem de compra USD do CHF. Ao fazer isso, você comprou dólares americanos na expectativa de que eles se valorizassem em relação ao franco suíço. Se você acredita que a fraqueza do mercado imobiliário dos Estados Unidos prejudicará o crescimento econômico futuro, o que enfraquecerá o dólar, você executaria uma ordem de venda USD do CHF. Ao fazer isso, você vendeu dólares americanos com a expectativa de que eles se desvalorizassem em relação ao franco suíço. Negociação em lotes. Quando você vai ao supermercado e quer comprar um ovo, não pode comprar apenas um único ovo. Eles vêm em dezenas ou lotes de 12. No Forex, seria igualmente tolo comprar ou vender um euro, por isso eles geralmente vêm em lotes de 1.000 unidades monetárias, microlote, 10.000 unidades, mini-lote, ou 100.000 unidades, lote padrão, dependendo de sua corretora e o tipo de conta que você possui.
mas sobre lotes mais tarde. Negociação de margem. Mas não tenho dinheiro para comprar 10.000 euros. Ainda posso negociar? Você pode. Usando alavancagem. Ao negociar com alavancagem, você não precisaria pagar adiantado os 10.000 euros. Em vez disso, você faria um pequeno depósito, conhecido como margem. A alavancagem é a relação entre o tamanho da transação, tamanho da posição, e o dinheiro real, capital comercial, usado para margem. Por exemplo, a alavancagem de 50 também conhecida como requisito de margem de 2%, significa que são necessários 2.000 dólares de margem para abrir uma posição no valor de 100.000 dólares. A negociação de margem permite que você abra posições grandes usando apenas uma fração do capital que você normalmente precisa. É assim que você consegue abrir posições de 1.250 dólares ou 50.000 dólares com apenas 25 dólares ou 1.000 dólares. Você pode realizar transações relativamente grandes com uma pequena quantidade de capital inicial. Deixe-nos explicar. Discutiremos a margem com mais detalhes posteriormente, mas esperamos que você consiga ter uma ideia básica de como ela funciona. Ouça com atenção porque isso é muito importante. Você acredita que os sinais no mercado indicam que a libra esterlina irá subir em relação ao dólar americano? Você abre um lote padrão, 100.000 unidades GBP do USD, comprando com libra esterlina com exigência de margem de 2%. Você espera que a taxa de câmbio suba. Quando você compra um lote, 100.000 unidades, de GBP do USD ao preço de 1,50000, você está comprando 100.000 libras, o que vale 150.000 dólares, 100.000 unidades de GBP asterisco 1,50000. Como a exigência de margem era de 2%, então 3.000 dólares seriam reservados em sua conta para abrir a negociação, 150.000 dólares asterisco 2%. Agora você controla 100.000 libras com apenas 3.000 dólares. Suas previsões se concretizam e você decide vender. Você fecha a posição em 1,50500. Você ganha cerca de 500 dólares. Quando você decide fechar uma posição, o depósito, margem, que você fez originalmente é devolvido a você e um cálculo de seus lucros ou perdas é feito. Esse lucro ou perda é então creditado em sua conta. Vamos revisar o exemplo de negociação GBP do USD acima. GBP do USD subiu apenas meio centavo. Nem mesmo um centavo. Foi meio centavo. Mas você ganhou 500 dólares. Cara de espantado. Enquanto tira uma soneca revigorante. Como? Porque você não estava negociando apenas uma libra esterlina. Se o tamanho da sua posição fosse uma libra esterlina, sim, você teria ganhado apenas meio centavo. Mas, o tamanho da sua posição era de 100.000 libras esterlinas, ou 150.000 dólares, quando você abriu a negociação. O que é legal é que você não precisou investir todo esse valor. Tudo o que foi necessário para abrir a negociação foi uma margem de 3.000 dólares. O lucro de 500 dólares sobre 3.000 dólares em capital representa um retorno de 16,67%. Cara de espantado, cara de espantado. Em 20 minutos. Esse é o poder da negociação alavancada. Um pequeno depósito de margem pode levar a grandes perdas e também a ganhos. Isso também significa que um movimento relativamente pequeno pode levar a um movimento proporcionalmente muito maior no tamanho de qualquer perda ou lucro que pode funcionar tanto contra você quanto a seu favor. Você também poderia facilmente ter perdido 500 dólares em 20 minutos. Você não teria acordado de um pesadelo. Você teria acordado em um pesadelo. A alta alavancagem parece incrível, mas pode ser mortal. Por exemplo, você abre uma conta de negociação Forex com um pequeno depósito de 1.000 dólares. Sua corretora oferece alavancagem de 100, para que você abra uma posição de 100.000 dólares é o R do USD.
Uma movimentação de apenas 100 pips levará sua conta a $0. Uma jogada de 100 pips equivale a €1. Você estourou sua conta com uma mudança de preço de um único euro. Parabéns! Rolar. Para posições abertas no horário limite da sua corretora, geralmente às 17 horas horário do leste dos Estados Unidos, há uma taxa de rollover diária, também conhecida como taxa de swap, que um trader paga ou ganha, dependendo das posições. Você abriu. Se você não deseja ganhar ou pagar juros sobre suas posições, simplesmente certifique-se de que todas elas sejam fechadas antes das 17 horas horário do leste dos Estados Unidos, horário de encerramento estabelecido para o mercado. Como toda negociação de moeda envolve o empréstimo de uma moeda para comprar outra, as taxas de rolagem de juros fazem parte da negociação Forex. Os juros são pagos sobre a moeda emprestada. Os juros são ganhos sobre aquele que é comprado. Se você estiver comprando uma moeda com uma taxa de juros mais alta do que aquela que você está pedindo emprestado, então o diferencial da taxa de juros líquida será positivo, ou seja, o USD de JPY, e você ganhará juros como resultado. Por outro lado, se o diferencial da taxa de juros for negativo, você terá que pagar. Observe que muitas corretoras Forex de varejo ajustam suas taxas de rolagem com base em diferentes fatores, por exemplo, alavancagem da conta e taxas de empréstimos interbancários. Por favor, verifique com seu corretor para obter mais informações sobre suas taxas de rolagem específicas e procedimentos de crédito-débito. Aqui está uma tabela para ajudá-lo a descobrir os diferenciais das taxas de juros das principais moedas. Taxas de juros do Banco Central. Essas taxas de juros são utilizadas pela instituição bancária central do país para emprestar dinheiro de curto prazo aos bancos comerciais do país. Mais tarde, ensinaremos tudo sobre como você pode usar os diferenciais de taxas de juros a seu favor.